Então a gente vai começar agora a conversar. Agora a gente vai ter uma conversa, mas uma conversa bem, é, bem introdutória, que eu sempre faço isso. Parece, acho que é coisa de destino mesmo. Todas as aulas, eu acho que vocês são a minha. Quantas turmas já se formaram na odontologia? Vocês sabem? Três turmas. Acho que eu vou formar terceiro agora. Vai para a terceira, né? Uhum. Vocês são qual turma? A décima. Vocês são a minha 10ª turma. Caramba, a 10ª turma de odontologia. Que esse assunto ele é iniciado no final de uma aula que tem praticamente que não tem praticamente nada a ver com ele. E aí eu sempre faço uma introdução, uma conversa. Mas é uma conversa muito importante, porque estudar a dor é algo muito complexo. E é complexo porque tudo que a gente viu até agora, principalmente na parte de receptores e de mecanismo de ação, se a gente não tiver em mente tudo aquilo, a gente não vai conseguir. N- Não tiver em mente que eu estou falando, não tiver aprendido. Se a gente não tiver aprendido tudo aquilo como a gente deve aprender, a gente não vai conseguir evoluir como a gente precisa evoluir o nosso aprendizado na farmacologia molecular da dor, que muita gente acha que essa aula que eu faço é uma aula de fisiologia, mas não tem nada a ver com fisiologia. Essa também é outra aula que eu acho que deveria ser ministrada em todos os cursos de odontologia e medicina, mas não é ministrada essa aula introdutória, porque para vocês entenderem como os anti-inflamatórios, como a dipirona, como o paracetamol, como a morfina, como os antidepressivos e como todos os fármacos analgésicos e anti-inflamatórios agem no organismo, vocês precisam dessa aula introdutória, que é muito molecular, muito, muito. Mas lógico que sempre antes do molecular eu faço uma introdução macro, ou seja, eu vou do maior para o menor. Eu começo falando, né, um pouco da fisiologia, mas aí eu intensifico na farmacologia. E aí quando eu chego na farmacologia, é mais uma vez aquilo que eu falei lá na parte de glândula salivar. Eu só falei de um fármaco, que foi a pilocarpina. E aqui nessa aula de farmacologia da dor, eu não vou falar de nenhum fármaco nessa aula especificamente. A gente vai ter uma aula só de opioide, uma aula só de anti-inflamatório, uma aula só, entendeu? Mas essa aula de farmacologia molecular da dor é uma aula na qual a gente vai aprender como os receptores fisiológicos participam da regulação da dor no nosso organismo, fisiologicamente e fisiopatologicamente, para depois a gente entender como os fármacos agem sobre esses receptores. Então, é por isso que eu chamo e denomino essa aula como farmacologia molecular da dor ou da nocicepção, que é uma outra coisa que a gente também tem que definir. São termos que a gente precisa definir, né? Eu, particularmente, amo esse assunto. Esse assunto, para mim, é o assunto assim, mais, sabe,
aquele que me dá mais prazer de ministrar, porque é como se fosse assim, é um presente para mim poder transmitir o que eu já aprendi para pessoas que eu sei que vão prevenir através de diferentes tipos de tratamento a dor ou vão tratar a dor. E vocês, praticamente, né, na metade do curso, que vai passar muito rápido isso, o curso vai chegar no final muito rápido, inclusive me convidem para a formatura. É, vocês vão lidar com dor todos os dias, todos os dias, todos os dias. Então, vocês têm que entender o que é dor, como que ela funciona, o que é que acontece, tararã, tararã, tararã. Então, essa aula é muito importante, muito importante. Então, lá no plano, ela está denominada como farmacologia da nocicepção. Mas, farmacologia da dor, ou farmacologia molecular da dor, também é a mesma coisa, são sinônimos, né? Dor e nocicepção em humanos são sinônimos. E aí eu digo isso por quê? Porque dor é uma sensação, mas ela é uma sensação boa ou ruim, gente? A dor é uma sensação boa ou ruim? Na maioria das vezes, ruim, né? Ruim. Na maioria das vezes ruim. E qual seria uma situação para vocês que a dor seria uma sensação boa? Ah, eu não Ah, sei, mas quando ela alerta algo pior, seria Não. algo bom. Mas você quando ela alerta, né? Ela alerta algo ruim, mas você sente ela. Essa sensação, ela é uma sensação boa ou ruim, mesmo ela sendo um Ela é alerta? ruim. Você acha que existe dor boa? Ou seja, do ponto de vista de sensação, de você sentir uma dor boa? Eu não. Não, É, acho que não. E aquela dor que você sente quando você faz uma massagem? ruim. É O bom é o ruim? alívio da dor. A dor Mas, em si é ruim. mas não existem, às vezes, quando o massoterapeuta ele pressiona regiões, porque ele tem especialidade para isso. Ah, professor, mas aí é trem de rico, né? Eu não sei isso, não. A Gabi. Gabi, Essas dores de rico aí já não é comigo. Eu sou tão gente, tensa que qualquer coisa que encosta tá doendo. Gabi. Mas olha só, vocês inclusive vão entender por que que quando nós fazemos massagem, nunca ninguém fez uma massagem em você, Gabi? Já, mas aí eu grito, ai, tá doendo. Tá, mas não existe em determinado momento uma situação durante essa massagem em que a pessoa que está fazendo a massagem em você pressiona uma região que você sente aquela. É uma dor, mas é uma dor Entendi, gostosa. mas é porque o que você tá falando que parece que é tipo assim, pegou na área tensa, aí fez a massagem, aí deu uma dor seguida do alívio. A dor em si eu não gosto, eu gosto é do alívio que depois da dor vem. A dor continua dor. Na verdade, não, eu não estou falando dessa dor que, é, na verdade, ela é uma dor que vem, que subsequentemente, é, como é que se diz? É uma dor. Ai, meu Deus, esqueci a palavra. Eu acho que entendi, professor. Acho que a gente tá na mesma dor. Não, o que eu estou falando é o seguinte: o que eu estou querendo dizer é que essa dor que você está falando
é uma dor numa massagem que você está, por exemplo, com uma região aqui, vamos supor, né? Aqui perto do pescoço, super tensa, e aí quando a pessoa pressiona, você sente aquela dor, mas subsequentemente, após isso, você sente o alívio. Aquela dor que você sente antes do alívio não é uma dor boa, não é isso? É uma dor ruim, mas o alívio é bom. Só que existem situações em que, durante uma massagem, você sente uma dor prazerosa. Existe, existe. Mas por que que a gente não consegue dizer que essa dor é prazerosa? Porque a gente não define ela como dor. Porque dor para a gente, geralmente, é algo ruim, nocivo. Entenderam por que que é importante a gente conversar um pouco antes da gente falar de tudo que a gente vai falar? Então, a gente relaciona a dor sempre com algo ruim, ruim, ruim. Mas realmente está certo. Só que se vocês imaginarem, por exemplo, que durante uma massagem, aquela pressão que o massoterapeuta está fazendo nas nossas costas, por exemplo, é uma pressão que está causando uma dor, mas aquela dor é uma dor prazerosa, e aí por isso que a gente não classifica aquela dor como dor, a gente consegue imaginar que a dor, ela tem dois componentes. Um componente seria o quê? Duas partes, como a saliva, né? Eu falei para vocês, a aquosa e a proteica. A dor também é assim. A dor ela é composta, né, por duas divisões. A primeira, componente sensorial. Sensorial, você sente a dor. E o outro é o componente emocional. Toda dor é desagradável, desagradável. E é desagradável porque a gente, quando tem, ou quando a gente sente dor, essa dor, ela estimula regiões do nosso organismo sensoriais e emocionais. Então, a dor, ela tem dois componentes, o sensorial e o emocional. Então, a gente já começa a imaginar e a gente já pode comentar que, por exemplo, um paciente que tem dor crônica. O que seria dor crônica? Uma dor que é uma dor, por exemplo, como uma hipertensão, que é uma doença que não tem cura. Como um diabetes, que não tem cura. Por exemplo, quem tem artrite. A artrite é uma doença que não tem cura. A artrite da ATM, né? Existe muito isso para quem tem, por exemplo, bruxismo na odontologia. Pode desenvolver artrite da ATM. Isso é causado porque a articulação mandibular, né, no caso, a ATM, ela é lesionada. E aquela região é composta por estruturas neurais, por neurônios, que são responsáveis ou que são os condutores da sensação da dor, ou seja, do componente sensorial da dor. E aí, quando esses neurônios eles são lesionados, porque você
tem bruxismo, você desenvolve artrite e uma dor que todos os dias da sua vida você vai sentir e que você vai ter que tomar remédio para aliviar essa dor todos os dias e que esse remédio não vai passar 100% essa dor, ele vai só aliviar. Esse tipo de dor é uma dor crônica. Quem tem, por exemplo, hérnia de disco, quem tem, por exemplo, quem já sofreu traumatismo, algum tipo de acidente que lesionou algum membro do organismo, do corpo, e passa a sentir uma dor que é uma dor que não passa. Todos os dias você vai ter que conviver com aquela dor. Esse tipo de dor a gente chama de dor crônica. E essa dor crônica, ela é uma dor que é muito difícil de ser tratada. Para vocês terem ideia, só 30% dos pacientes que são tratados, ou na verdade, 30% dos pacientes que têm dor crônica, vamos supor que nós temos 100 pacientes com artrite da TM, que é um tipo de doença que causa dor crônica. Desses 100, vamos dar para esse paciente analgésicos para todos eles. Só 30 desses pacientes responderão à terapia com analgésico. E mais uma coisa que eu vou falar para vocês. Os 30 que respondem não têm alívio total da dor. É só uma amenização. Então, quem sofre de dor crônica sofre para o resto da vida. E aprende até mesmo a conviver e viver com a dor. Tem gente que sente tanta dor durante todos os dias que eu já vi muita gente falar isso para mim. Eu sinto dor todos os dias da minha vida porque eu tenho esse problema tal e eu já até aprendi a conviver com a dor. Ela já faz parte da minha vida. Não tem medicamento nenhum que passe a minha dor. Então as pessoas aprendem até mesmo a conviver com a dor. Só que o problema está em quê? Está no componente tanto sensorial, ou seja, a pessoa está sentindo a dor, mas principalmente no emocional. Porque o emocional mexe muito com a qualidade de vida da pessoa e com o estado de espírito da pessoa também. A partir do momento em que você sente dor todos os dias você tem uma sensação desagradável. E se todos os dias você tem uma sensação desagradável, todos os dias uma região do seu sistema nervoso central, que é responsável pela regulação do seu humor, estará sendo estimulada para ficar triste. Para você ficar triste, para você ter uma sensação ruim, para você se sentir mal. Então, geralmente, a dor crônica, ela é acompanhada de depressão, de ansiedade, e muita gente não sabe por quê. Simples, porque a Mas a dor... fibromialgia, isso? Eu nunca soube o que é isso. Fibromialgia é um tipo de, como é que se diz? Doença muscular que, exatamente, sua tia tem a fibromialgia. Os nossos músculos, eles são inervados por neurônios, exatamente, muito no frio. E esses neurônios são os neurônios responsáveis por fazerem com que a gente sinta dor, né? E aí, quando a gente tem fibromialgia, está associado. Vou te explicar. Quando o paciente ele tem fibromialgia, o que acontece? Esse músculo, por exemplo, desse paciente, ele lesiona esses neurônios que inervam esse músculo.
e aí o paciente ele sente muita dor pro resto da vida, né? E aí isso caracteriza um estado de fibromialgia, que é uma dor muscular intensa e constante que se torna crônica. E aí, geralmente, o paciente que tem fibromialgia pode, com o passar do tempo, desenvolver uma depressão, um estado de ansiedade, porque a dor ela tem esse componente sensorial, mas também o emocional. E a gente vai, inclusive, estudar essa questão do componente emocional da dor. Vocês estão entendendo? E isso é muito importante da gente falar, porque a dor, ela, o que acho que foi a Bianca ou foi a Ana, a Beatriz que falou, ou foi a Melissa, algum de vocês falou, né? A dor é uma sensação que depende, né? Mas depois vocês falaram, né? É uma sensação ruim. Ah, tudo bem. Mas mesmo sendo uma sensação ruim, o que que vocês me dizem? Vocês que falaram comigo no começo da nossa conversa, a dor, ela é algo. Porque primeiro eu perguntei se a dor era uma sensação boa ou uma sensação ruim. Se existia uma dor, né, que a gente poderia sentir como dor boa e uma dor que a gente sentiria como uma sensação ruim. Agora eu pergunto para você, tirando a palavra sensação, vocês acham que a dor, todo tipo de dor, é, é boa ou é ruim para a gente? Acho que é boa pra gente, não a sensação. É Porque ela vai boa. indicar que tem trem errado. A Gabi falou que é boa, a Bianca falou que é boa. Sempre? Eu também concordo, professor, Hum, que é boa porque avisa o corpo, né, o que está acontecendo. exatamente. Mas vocês estão agora pensando em algo que? Em algo, em uma dor, por exemplo, que Uma você sente. queimadura, por exemplo. Mas você acha que você teve uma queimadura de primeiro grau, leve? Você acha que você vai sentir dor para o resto da vida ou você vai sentir dor só por 2, 3 dias? Não, acho que é só um período de tempo, né? Acho que não tem como ficar uma dor Então, você acha que sempre. essa dor que você sente, que é uma dor que tem tempo contado, é uma dor boa ou uma dor ruim? Como assim? Uma Eu dor que também tem não o tempo entendi a todo? pergunta, professor. Peraí, eu não Uma dor que entendi. tem o tempo todo é péssimo. Hã? Não Eu não entendi, Bia. entendi a pergunta. Porque você falou o seguinte, a dor é um alerta, né? Mas Sim, aí é um você, alerta, você falou o exatamente. seguinte, quando você sofre uma queimadura, você vai ter essa dor apenas no intervalo de tempo. Então, essa dor, sendo um alerta no intervalo de tempo, ela vai passar. Então, você acha que Sim, essa dor, para o seu organismo, ela é boa ou ela é ruim? ela é boa, porque se eu não tivesse aquela sensação de queimadura, ia queimar muito mais, entendeu? Tudo bem. Ah, mas se você sofrer uma queimadura que lesionar um nervo e você passar a sentir dor para o resto da sua vida, ou seja, a dor, ela não for uma dor que tem um prazo, ou seja, passar a ser uma dor crônica, uma queimadura de terceiro grau, você acha que essa dor, ela será uma dor boa do ponto de vista fisiológico ou uma dor ruim? Não, aí eu acho que é ruim. É, a longo prazo vai ser ruim, né? Exatamente, gente. É isso que eu queria que vocês falassem. A dor, ela faz parte do nosso sistema de defesa. O nosso organismo, ele tem um sistema de defesa e a dor é o principal componente desse sistema de defesa. Porque geralmente qualquer tipo de lesão no nosso organismo está associado ou está associada, putz, eu falei tipo, né? Está associado à dor.
Então, se você sofre qualquer tipo de lesão, você sente dor. E essa dor está indicando que existe uma lesão. Se existe essa lesão, você precisa tratar essa lesão. Então, essa dor, se não for uma dor que vai durar para o resto da vida, é uma dor fisiológica, ou seja, normal, boa, apesar do componente emocional ruim. Se você levar em consideração apenas o aspecto sensorial dessa dor fisiológica, ela é uma dor boa, apesar do componente emocional ruim, porque não existe dor, com exceção da dor da massagem, que eu falei para vocês que é prazerosa, e a gente não classifica como dor, mas é dor, só que é uma dor prazerosa. Depois eu vou explicar no final dessa aula, daqui a algumas semanas, por que isso acontece, vocês me lembrem de explicar. Essa dor emocional, não vai existir dor relacionada a uma emoção boa, a não ser pessoas sadomasoquistas, que gostam de sentir dor. Porque aí já é uma peculiaridade, né? Isso aí eu estou falando de coisas que acontecem comumente, né? Normalmente. Não que eu esteja dizendo que uma pessoa sadomasoquista não seja normal, não é isso. Mas eu estou dizendo que, por exemplo, comumente, as pessoas que sentem dor, independentemente dessa dor ser uma dor normal, ou seja, fisiológica, de curto tempo, ou uma dor em longo prazo, essa pessoa ela vai ter o componente sensorial ruim da dor. Mas a dor de curto prazo é uma dor boa, fisiológica. Ela faz parte do nosso sistema de defesa e ela alerta o nosso organismo de que alguma coisa ruim está acontecendo e que geralmente essa coisa ruim é uma coisa que está lesionando, está causando ou está sendo nocivo para o nosso organismo. Então, por que é que existe a palavra nocicepção? A palavra nocicepção, ela tem origem exatamente do que eu estou falando. Porque a dor é a percepção de um estímulo nocivo. Então, nocicepção é o quê? Noci, de nocivo, e cepção, de percepção. Então, se você tem se você tem nocicepção, você está percebendo um estímulo nocivo. E se você tem nocicepção e está percebendo um estímulo nocivo, você tem dor. Então, dor e nocicepção em humanos são sinônimos. Entenderam, gente? Sim. Algum comentário? Acho que não. Então, só falando assim, basicamente, em relação à questão da classificação da dor, de acordo com o que a gente estava falando. O que eu falei anteriormente está descrito nesse slide. A dor, ela existe inclusive uma associação internacional que estuda a dor, que é a IASP, que inclusive se eu fosse vocês, quando me formasse, perdão, eu me associaria à IASP, né? Já que vocês vão lidar com dor diariamente. A IASP, ela classifica a dor como uma sensação ou uma experiência desagradável. Mas, na verdade, eu não diria que a dor é uma sensação
ou uma experiência emocional desagradável. Eu diria que a dor é uma sensação e uma experiência emocional desagradável. Porque é o que eu falei para vocês. A dor, ela tem um componente sensorial e emocional. Você sente, mas você não sente somente. Você se emociona. Mas se emocionar não quer dizer ficar alegre, não. Se emociona do ponto de vista em que você sente algo desagradável. E sentir algo desagradável também é um tipo de emoção, mas é uma emoção ruim. Então, a dor é uma sensação desagradável, né? É uma percepção, uma nocicepção desagradável, que geralmente está associada a algo nocivo, que causa injúria ao nosso organismo, a algum tipo de órgão ou tecido, dano, né? E esse dano causa a dor. Esse dano é exatamente o estímulo que vai causar a dor. Por exemplo, se eu pegar essa caneta aqui e a minha mão e começar a pressionar, aqui, ó, estou só tocando, eu não estou sentindo dor. Mas eu vou pressionando e eu vou aumentando a pressão da caneta sobre a palma da minha mão. Aí eu começo a sentir dor. Essa pressão que eu estou fazendo sobre a minha mão com a ponta da caneta, ao ponto de eu sentir dor, é o estímulo nocivo que está fazendo com que eu sinta dor. Então, a pressão é um estímulo nociceptivo, ou seja, é um estímulo nocivo que faz com que eu perceba essa lesão ou esse dano, nem sempre lesão ou dano, mas se eu for muito além do ponto, eu posso furar minha mão, causando uma lesão ou dano, ao ponto de eu sentir esse estímulo. E aí eu faço, ai, 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 não, ai. E esse ai que eu faço já não é mais do sensorial, e sim do emocional. E ai de nós se não existisse o emocional na dor. Tem que ter o emocional. E o emocional tem que ser desagradável. Imagina se a gente achasse bom sentir dor. Se todo mundo gostasse de sentir dor, seria ruim. Porque aí, por exemplo, uma infecção que causa uma inflamação poderia nos matar. Porque a inflamação geralmente causa dor. E se a inflamação se exacerbar, você pode ter um choque séptico e morrer. Imagina se a gente sentisse dor e essa dor fosse uma dor agradável. Toda dor fosse uma dor agradável. Isso não seria bom. Então, estão vendo como o nosso organismo é tão perfeito, como quem nos criou ou o que nos criou, independentemente da nossa crença. Eu creio muito em Deus. Mas eu não vou discutir isso aqui. Mas a fonte de nossa criação foi tão perfeita que fez com que até mesmo a dor, que é algo ruim, tivesse que ser ruim de propósito. Porque se fosse bom, seria ruim de verdade. Ou seja, a dor causa uma sensação ruim para alertar a gente.
Porque se a dor causasse uma sensação boa, ela não nos alertaria. Ao contrário, a gente ia deixar a dor permanecer no nosso organismo. Ah, estou com uma dor de barriga. E essa dor de barriga está sendo causada por uma infecção intestinal bacteriana. Mas essa dor é uma dor agradável, uma dor boa, porque toda dor é uma dor boa, vamos. Mas a bactéria que está lá no meu intestino pode proliferar ao ponto de causar o quê? Um choque séptico. E eu posso morrer. Então, aquela dor que eu sinto devido à infecção bacteriana no meu intestino é ruim para causar algo bom, que é o alerta. Porque se ela fosse boa, ela causaria algo ruim. Então, olhem a perfeição da fisiologia, do funcionamento, da coordenação do nosso organismo em termos de função, falando de tudo no nosso organismo. Vocês viram a perfeição, gente, da produção de uma simples solução que é secretada pelas nossas glândulas salivares. É simples. Mas deixa de produzir. Olha o paciente que faz quimioterapia e que tem xerostomia como efeito colateral adverso da quimioterapia. O que é que ele vai te dizer em relação à xerostomia? Então, a produção de saliva também é algo que tem que acontecer de maneira coordenada, perfeita, sincrônica, estabelecida, organizada. Se alguma coisa der errado, aí esse errado precisa ser resolvido. E se a gente não conseguir resolver o errado do que está acontecendo, aí a coisa pode chegar a um ponto que foge do nosso controle, como, por exemplo, a letalidade. Quando nós não conseguimos controlar algo que acontece no nosso organismo de maneira desregulada, infelizmente, a gente pode evoluir à letalidade. O que é que estou querendo dizer? Morrer. E por que que a gente está aqui hoje? Para evitar um dia que isso aconteça com cada paciente que entre ou que venha a entrar no seu consultório, no seu ambulatório, no seu ambiente de trabalho. Ah, mas eu sou um simples dentista. Não. Não existe um simples profissional de saúde. Todo e qualquer profissional de saúde salva vidas. E todo e qualquer profissional de saúde participa de reuniões como a que a gente está tendo agora, com o objetivo de salvar vidas. Não desmerecendo outras áreas como exatas, social ou sociais, enfim. Mas a área de saúde, eu digo porque, lógico, me convém falar
eu sou suspeito, né? Sou apaixonado por essa área, mas todos nós estamos aqui com esse. Então, gente, era essa a conversa que eu queria ter de introdução com vocês hoje, porque a partir da semana que vem, a gente vai começar a falar de coisas mais complexas, partindo desde a anatomia, a fisiologia, depois a biologia molecular, bioquímica e farmacologia molecular da nocicepção. E aí eu gostaria, mais uma vez, encarecidamente, eu vou finalizar